Partido dos Trabalhadores divulga vídeo em que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, manifesta apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O que chama a atenção é o tom das críticas do ex-ministro do STF ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério. Não serve para governar um país como o nosso. Não está à altura, não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo. Marco Antônio, Bolsonaro não está à altura do Brasil e como ele se tornou presidente da República? Acho que essa declaração infame do Barbosa é um negócio lastimável, né? Quer dizer, a pessoa que foi encarregada na época, que estava no Supremo Tribunal Federal, de ser o relator do julgamento do Mensalão, que representava um quadro, esse sim, abjeto, de corrupção estrutural do Estado, né, a presidência da República, articulando de maneira taxativa, completamente voltada para a cooptação de parlamentares com uso de dinheiro público, com uso de fraude, de estelionato. Eu fico muito triste de ver como existe um véu, uma cegueira ideológica do lado esquerdista, né, do lado dos socialistas, como vale tudo pela causa, né? Eles deixam de lado todos os dados econômicos do governo hoje, que são apresentados de maneira categórica, sem qualquer tipo de discussão sobre se está ou não acontecendo. O Brasil está indo, né, de maneira completamente diferente dos Estados Unidos, da Europa. Ele está, sim, mostrando dados muito positivos no plano econômico. Ele tem um governo que se preocupou na pandemia com a liberdade individual, com o desenvolvimento econômico também do país. E a única coisa que você escuta de uma figura como o Barbosa é essa relativização da corrupção. É o seguinte, ó, você está com o PT, você aprova Mensalão, você aprova Petrolão, você passa pano para bandido. E o pior exemplo que pode ilustrar isso hoje é essa declaração infame, ridícula, de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que mostra o grau de decadência que nós temos aí de ex-ministros do Supremo. Grandini, Bolsonaro não está à altura do Brasil? O povo brasileiro foi enganado por ele? Não, com certeza, certamente não está. Mas eu gostaria de saber qual que é o conceito de bandido para o Marco, né? Se é ex-presidiário como Eduardo Cunha, que apoia hoje Jair Messias Bolsonaro, está no PTB, se é Valdemar Costa Neto, líder do partido de Jair Messias Bolsonaro, também ex-presidiário, se são certos nomes ligados à milícia do Rio de Janeiro. Então eu quero saber qual que é o conceito de bandido para o Marco. Mas em relação ao apoio do ministro Joaquim Barbosa, grande ministro, vem justamente em consonância com o apoio de diversas figuras que uma vez já criticaram o PT, como Miguel Reale Júnior, grande jurista, que foi o idealizador do impeachment, o principal idealizador do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Vários nomes que aí estão, como o próprio Geraldo Alckmin do campo político, Marina Silva do campo político, juristas, influenciadores, Reinaldo Azevedo, jornalistas, pessoas que uma vez já foram o algoz do Partido dos Trabalhadores e hoje estão com Jair Messias Bolsonaro por um simples fato, porque ele representa não só uma ameaça ao Estado de Direito, mas ao nosso desenvolvimento sustentável, à nossa soberania nacional, aos direitos do povo trabalhador e das trabalhadoras deste país. Então é justamente e única e estritamente por conta dessa circunstância e da atual conjuntura na qual nos encontramos. William, eu acho só um ponto interessante aqui. O que é... Defina, por favor, bandido pra gente. Ele te provocou. É que acho que o Grandini, ele faltou em algumas aulas de história aí, com relação ao passado recente do Brasil. Mas você pode definir bandido? Você tem a ação penal 470, que foi aquela ação onde você teve o julgamento dos crimes relacionados ao Mensalão.
Você tem presidente de fundo de pensão também com relação a Petrolão, que foram presos. Você tem a Lava Jato, com dinheiro inclusive devolvido, Grandini, devolvido, da Petrobras, que foi desviado. Você tem uma série de pessoas vinculadas à estrutura do PT, e o que o Grandini deixa de lado aqui é o seguinte, e aí que tem o sofismo, que é terrível, é um sofismo triste de ver uma pessoa tão jovem fazendo sofismo desse nível. Uma coisa é, você tem que governar, você tem que se aliar a figuras do centrão, gostando ou não. E quando você tem a estrutura do PT, essa estrutura é carcomida, a estrutura do PT é podre, a estrutura do PT remetia diretamente a laços de corrupção, porque fazia parte do projeto de poder do petista. Isso daí está no sangue e na alma de José Dirceu, que era a coluna vertebral, que fez o partido crescer, que fez o partido se tornar mainstream, né? Ele popularizou o grande projeto de poder do PT. E como não tem limites morais para quem quer poder a qualquer custo, você viu como eles se instalaram. Não deu certo o mensalão, foram para outro sistema de corrupção, né, para perpetuar o partido em campanhas, dentro de estatais, colocando suas entranhas no Estado brasileiro, entrando nas vísceras do Estado brasileiro. Então, precisa sim ter um olhar, um pouquinho mais de análise com relação à história recente do Brasil, sem fazer torcida, exatamente para verificar quais são os problemas estruturais da corrupção brasileira que foram organizados pelo PT de maneira orquestral, né? O PT ele conseguiu ser o partido que virou um exemplo para o mundo de como corromper toda a estrutura do Estado. Isso daí é irrefutável. Você ainda não definiu o bandido, Marco. Bandido é quem tira dinheiro que é chamado dinheiro público, né? Mas é dinheiro do povo, para colocar no próprio bolso ou para colocar no partido e financiar as eleições. É isso. E isso daí a gente viu ser sistematicamente realizado pelo PT. Está satisfeito com a explicação dele, Não estou nada satisfeito, até porque ele não respondeu. Eu vou dizer quem é bandido, Marco. Bandido é condenado em trânsito julgado. Se esse é o seu conceito de bandido, então Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, Jair Messias Bolsonaro é bandido? Eduardo Cunha, que hoje vive de afagos com Jair Bolsonaro, é bandido? Pelo simples fato de você ser ex-presidiário e hoje estar solto, você é bandido? Então você tem que ser coerente. E eu concordo contigo, sem torcida, vamos ser coerentes, vamos ser legalistas, né, nesse sentido. E outra coisa importante que você esquece, o PT não foi o partido que mais teve condenados na Lava Jato, né? O DEM, por exemplo, foi um partido que teve muito mais condenados. O PL foi partido que teve condenados. O PP, do senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que hoje está amicíssimo de Jair Messias Bolsonaro, quase brother, também teve grandes e grandes nomes condenados. Então, qual que é a régua? É isso que eu gostaria de entender, mas é lógico que você vai fugir da pergunta, porque aqui sim existe torcida. Agora, não, peraí. Isso é importante 40 também. segundos, Marco. Aqui, não importa quantas pessoas foram condenadas, você não pode pegar o elemento numérico e usar isso para ser a referência ou o parâmetro para decidir como o esquema de corrupção foi estruturado. Aí você parece até um pouco fraco e superficial quando você esquece que quem estava na presidência da República e quem estruturava o sistema todo de corrupção eram as lideranças petistas. É fazer pouco caso das lideranças petistas de maneira proposital, para passar pano para quem está disputando a eleição. Mas tudo bem, você tem eles como uma espécie de referência, mais do que política, referência de gestão. Olha o tempo. E para mim isso daí não é inadmissível. Você não pode ter uma pessoa que é corrupta do ponto de vista moral e na prática que a gente viu como uma referência para qualquer coisa.